6, logo no verso 1, a palavra vai dizer que Deus havia entregado o povo de Israel aos inimigos, porque Israel tinha desobedecido a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, ela vai ser bem clara, vai dizer que Deus, Ele entregou durante 7 anos o povo que Deus havia escolhido na mão dos midianitas. Por que Deus entregou nas mãos dos midianitas o povo de Deus? Porque a palavra de Deus vai falar que esse povo, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus tirou do Egito, havia se virado contra Deus, havia abandonado os preceitos de Deus, o povo havia esquecido dos mandamentos de Deus. E a palavra vai dizer que Deus havia entregado na mão dos midianitas. E a Bíblia vai dizer que operando Deus, ninguém pode impedir. Quando Deus Ele quer abrir a porta, Ele abre a porta e não tem quem fecha. Quando Deus Ele quer fechar a porta, Ele fecha e não tem quem abre. Na minha vida e na tua. Aleluia. Tem pessoas aqui dentro que a pandemia está acontecendo lá fora, mas está como se nada estivesse acontecendo. É porque você está debaixo da graça de Deus. Glória. É porque você está debaixo da promessa de Deus. É por isso que você não está sentindo nada. É porque a promessa de Deus, a mão de Deus está sobre você. Isso, não tinha não pensou que não aconteceu. A palavra vai dizer, eu quero contextualizar para nós chegarmos nesse ponto. A palavra vai dizer que Deus Ele tira o povo do Egito. Ele faz uma promessa a Abraão, uma promessa antiga. E um povo de Deus que se estabelece no Egito. Deus resgata esse povo do Egito. Deus faz promessa na vida desse povo. E a palavra vai dizer que Deus, com mão de ferro, operando maravilhas e milagres, tira esse povo do Egito. E a Bíblia vai dizer que Deus, Ele dá mandamento, Deus, Ele dá preceito, como todo aquele que vem para a presença de Deus, Ele não vem enganado, mas Deus, Ele libera a verdade. Deus, Ele fala tudo que é justo, que é verdadeiro, Ele ensina o caminho da verdade. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que aquele que conhece a verdade é liberto. Aquele que chega até Jesus, aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, ele conhece a verdade. Aleluia. E a palavra vai dizer que esse povo que hoje está oprimido era um povo que Deus havia tirado dos seus antepassados, tinha operado maravilhas no Egito, tinha operado milagres do qual nenhuma nação havia visto. E a palavra vai dizer que a nação, ela cresce, a nação, ela toma posse de uma terra que Deus havia prometido, uma terra prometida, mas passa-se o tempo, a palavra vai dizer que o povo começa a se esquecer dos mandamentos de Deus. É por isso que nós devemos sempre fazer como ali Josué diz, que nós devemos perseverar, como Moisés diz a Josué: persevera, medita nesta lei de noite, para não pecar contra o Senhor, porque o tempo, muitas das vezes, ele tem sido um agravante na vida do cristão. Muitas das vezes o tempo tem feito muitos esfriarem, muitas das vezes o tempo tem feito esquecerem princípios de Deus, mas Deus é aquele que não esquece. Aleluia. E o povo que havia recebido uma promessa havia transgredido, e o povo havia esquecido Deus que tinha feito maravilhas. E é bem nesse meio aonde Deus levanta um homem chamado Gideão. É bem nesse meio onde o povo estava sendo oprimido, que Deus havia deixado por um tempo, mas era só por um tempo, porque a Bíblia vai dizer que aquele que tem promessa, Deus guarda. É mesmo que está lá fora, talvez o teu filho não está aqui com você, mas um dia você orou e apresentou ele a Deus. Eu quero te dizer, se você apresentou ele a Deus, eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é maior do que o traficante, o nosso Deus, ele é maior do que as drogas, o nosso Deus, ele é maior do que qualquer coisa que possa estar prendendo teu filho lá fora. E se você um dia apresentou teu filho a Deus, eu quero te dizer que até ali a opressão tem um limite, porque a promessa de Deus é maior. Aleluia. Este povo estava sendo oprimido, mas Deus tinha promessa. Havia um tempo reservado para este povo. A Bíblia é bem enfática a dizer que era 7 anos apenas. E eu quero te dizer, no tempo da promessa as coisas vão acontecer. Aleluia. Talvez você está vivendo um tempo onde você não vê a porta aberta. Talvez você está vivendo um tempo onde você orou, você está de repente passando por algumas necessidades, mas eu quero te dizer que é um tempo só, porque o teu Deus é por você. E quando Deus determinar que vai abrir a porta, não tem quem pode impedir Deus abrir a porta da tua vida. Abre mesmo, Jesus, Quando por voar. Deus determinar que Ele vai levantar, que Ele vai fazer na tua vida, ninguém pode impedir. Aleluia. É voar de uma vez, Jesus. E é o que esse povo estava vivendo. A palavra diz
que eles estavam entregues por 7 anos. E entendo eu pela palavra que Deus vai agora levantar um homem chamado Gideão, no término dos 7 anos, porque Deus ele não falha, Deus ele não atrasa. A promessa de Deus ela tem início, ela tem tempo de cumprimento. A palavra de Deus ela não se atrasa. A palavra de Deus ela vem no tempo certo, aleluia. E a palavra vai dizer que durante os 7 anos era oprimido, mas a promessa, o tempo limite ali do inimigo está oprimindo o povo de Israel, estava se acabando. E eu quero te dizer, eu quero já profetizar que o tempo do inimigo muitas das vezes está oprimindo alguém da tua família, está acabando. E Deus vai Aleluia, creia, Jesus. Chega mesmo ali, Deus Jesus. vai levar a lugares que você talvez nem imagina, mas Deus vai fazer um vaso. Deus vai transformar aquele que você tem apresentado a Deus. Aleluia. E assim é o contexto que Vai tirar na pedra Israel tropeço, Jesus, já que não quer e confiar. Deus levanta um homem chamado Gideão. A palavra vai dizer que era da Eu tribo creio de assim, Manassés, uma tribo, do qual uma tribo pequena, como dizer, uma tribo que foi rachada no meio. Gideão, quando o anjo aparece para Gideão, a palavra vai dizer que Deus apareceu para ele, que o anjo do Senhor aparece para Gideão, e o anjo seleciona Gideão. Muitas das vezes nós não achamos que nós somos qualificados para fazer a obra de Deus, mas eu quero te dizer, se Deus te chamou é porque Ele confia em você. Se Deus te chamou é porque Ele sabe da tua capacidade, aleluia. Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, a palavra vai dizer que Gideão ele começa a dizer: mas Senhor, se Tu tens nos tirado, se Tu é Deus que fala conosco, por que nos sobreveio todas essas coisas, todas essas tribulações, por que nos tem sobrevindo? E a palavra vai dizer que o anjo do Senhor apenas diz: vai na tua força, vai, que Deus é contigo, varão valoroso, aleluia. Talvez você não está enxergando em você mesmo aquilo que Deus vive em você, talvez você não está conseguindo ver a obra de Deus na tua vida, mas eu quero te dizer, se Deus te chamou, é porque Deus viu capacidade. Não abandona esse Deus, continua perseverando, que Ele é o que capacita, aleluia, glória a Deus. E a palavra vai dizer que este povo estava com o tempo contado agora para ser liberto por um homem que Deus havia chamado. E este homem, quando a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor aparece a este homem, a Bíblia vai dizer que ele está malhando trigo, porque a palavra vai dizer que o povo de Israel estava tão oprimido que já tudo que eles plantavam, eles não conseguiam colher. A Bíblia vai dizer que tudo que eles regravam ali, os animais, todas as plantações, eles plantavam e eles não colhiam. Eles semeavam e não colhiam. E a Bíblia vai dizer que Deus estava vendo, e no tempo determinado Deus levanta esse homem, aleluia. A Bíblia diz que quando Deus chama Gideão, Deus também envia a capacitação. E eu quero te dizer, se Deus tem te chamado, Deus também é poderoso para te capacitar. Aleluia. Se Deus tem chegado na tua vida, se Deus tem feito promessa, Deus também tem a capacitação para mim e para você, aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Israel agora está para viver um novo tempo, onde Deus vai dar libertação, onde Deus vai usar um homem. E a Bíblia diz que quando Deus chama esse homem, Deus também, como diz no verso 34, aleluia, glória a Deus, que Deus o reveste do Espírito de Deus. Como diz a palavra do Senhor no Novo Testamento, no livro de Atos, que os discípulos, quando foram preparados, a Bíblia vai dizer que do céu desceu virtude, do céu desceu o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus, mais para frente, diz que o Espírito Santo de Deus foi aquele que conduziu Jesus, foi aquele que veio sobre Jesus, e o mesmo Espírito Santo de Deus que estava para operar na vida de Gideão, que ia trazer libertação através da vida de Gideão, era o mesmo Espírito que opera hoje, é o mesmo Espírito que opera hoje na minha e na tua vida, é o mesmo aleluia. Espírito, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que quando Deus levanta Gideão, a Bíblia diz que os inimigos que se achegaram até Israel, a Bíblia é bem enfática em dizer que os inimigos eram numerosos como a areia da praia, os inimigos eram muitos, mas a Bíblia vai dizer que aqueles que são levantados, que foram junto com Gideão, eram na faixa dos 32 mil,
mas a Bíblia vai dizer que os inimigos de Gideão, os inimigos de Israel eram muito numerosos como gafanhoto. E eu quero te dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está na minha e na tua vida, quem vai nos impedir a operar o trabalhar de Deus? Quem vai impedir o trabalhar de Deus na minha e na tua vida? Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Deus ele não para por aí. Levanta-se 32.000 para estar do lado de Gideão. E a Bíblia vai dizer que Deus olha para Gideão e fala: é muitas pessoas. Se porventura o povo vai achar que estão sendo libertos por conta da própria força, Deus começa a dizer a Gideão, começa a dar direção a Gideão, aquele que não ouvia a voz de Deus, agora porque foi revestido do Espírito Santo, passa a ouvir a voz de Deus. E eu quero te dizer, talvez você pediu um dom, talvez você pediu uma capacitação para Deus que ainda não chegou, mas um tempo determinado vai chegar e você vai compreender as coisas espirituais. Aleluia! E a Bíblia vai dizer, aleluia, que a palavra de Deus, que quando esse povo chega com 32.000, Deus fala: é muito, vamos selecionar, vamos diminuir essa quantia, porque a operação não vai ser de vocês, a operação vai ser minha, a força não vai ser de vocês, a força vai ser minha. A Bíblia vai dizer que Deus levanta, leva para o canto da estratégia de Gideão. A Bíblia vai dizer que Deus dá estratégia de Gideão e faz Gideão a perguntar: aquele que tem medo, aquele que tem porventura algum medo de a peleja que volte. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que nessa estratégia que Deus dá, a Bíblia diz que desses 32, 20.000 aproximadamente voltam para trás. Aleluia. 22.000 voltam para trás. Aleluia. E ficam apenas 10.000. A Bíblia vai dizer que Deus ainda olha e fala: ainda é muito, porque porventura o povo não se ensoberbeça e não diga que foram com as próprias forças que eles se livraram dos numerosos inimigos. Aleluia. E eu quero te dizer que tem peleja que é Deus quem peleja por nós. Aleluia. Quando você ofereceu, quando você apresentou teu filho, muitas das vezes apresenta a nossa família, muitas das vezes nós apresentamos alguém que não está na presença de Deus, e nós olhamos, nós falamos: mas parece que aquele vício é maior, mas parece que aquele vício é mais forte, mas parece que aquela situação é mais forte na vida do meu filho. E eu quero te dizer, assim como a palavra de Deus diz, a peleja não é tua, mas a peleja é do teu Deus. O nosso dever é orar e apresentar a Deus, e o nosso Deus é o Deus do impossível, o Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus dá estratégia ainda a Gideão e fala para Gideão: desce com esse povo para a água, desce para o rio, e eu vou separar, além desses que já estão com você. Aleluia. Eu ainda vou separar para tirar algumas quantidades dos que estão com você, e vocês vão só com aqueles que eu disser para você ir. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus dá estratégia para Gideão, eles descem até o rio, e a Bíblia vai dizer que Deus diz para Gideão: porventura pescam para beber água, e aquele que beber água de certa forma, você separe. Aquele que beber água de outra forma, aleluia, você separe do outro lado. Ei, eu quero te dizer, Deus nos vê nos mínimos detalhes. Aleluia. Deus é aquele que nos contempla nos mínimos detalhes. Meu irmão, que muitas das vezes não vem aqui na frente orar, porque muitas das vezes, de repente, ainda não chegou o tempo, mas em casa, ora, está lavando louça, está louvando a Deus, está muitas das vezes limpando a casa, está louvando a Deus. Eu quero te dizer que o teu Deus te olha, o teu Deus te olha nos mínimos detalhes. Aleluia. Deus é Deus de detalhes. Aleluia. A palavra diz que quando Deus, voltando mais um pouco, a palavra diz que Deus, quando fala com Noé, a Bíblia diz que, lá ainda mais para trás, a Bíblia diz que Deus fala com Noé, e a Bíblia diz que Deus dá um projeto na mão de Noé, e Deus dá detalhe para Noé de como seria esse projeto. É o projeto da arca. Aleluia. É o projeto que Deus ia usar para salvar a família de Noé. E eu quero te dizer, continuar te dizendo, Deus trabalha nos mínimos detalhes, Deus olha nos mínimos detalhes. Aleluia. Talvez alguém que está do seu lado não está vendo o que você está fazendo para Deus, mas Deus está te vendo. E a palavra de Deus diz que Deus é aquele que recompensa, Deus é aquele que galardoa todo aquele que zela pela obra. Aleluia. Aleluia. E nesse contexto, aleluia, aleluia, vamos glorificando, vamos ajudando, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando esses homens eles são separados, a Bíblia vai dizer que sobram apenas 300. Esses são os 300 que vão lutar contra os numerosos inimigos de Israel. Aleluia. Mas eu quero te dizer que maior, como diz ali o profeta Eliseu, maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Deus envia Gideão, aleluia, com 300 para enfrentar um gigante. Deus envia Gideão com poucos homens para enfrentar um exército que era numeroso. E o mais interessante é que a Bíblia não fala para Gideão pegar a espada, a Bíblia não fala para Gideão pegar escudo, colocar armadura. A Bíblia vai dizer que Deus dá estratégia para Gideão, e Gideão vai apenas com um jarro e vai ali com um certo cajado. E a Bíblia vai dizer, vai ser bem enfática em falar quando Deus diz: a peleja não é sua, mas a peleja é minha. Porque assim como a Bíblia diz, o nosso Deus é o Deus da guerra, o nosso Deus é o Deus que peleja por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando Gideão, aleluia, se achega próximo, quando Gideão muitas das vezes olha e vê aqueles 300, Gideão olha para aquela multidão, e a Bíblia vai dizer que Gideão, Deus olha no coração de Gideão e Deus dá uma estratégia. Deus fala com Gideão: se você porventura ainda não tem coragem de ir a enfrentar os teus inimigos, pega o seu moço, Purá, a Bíblia dá um nome, porque Deus, Ele é aquele que ajunta amigo, Deus é aquele que coloca amigo, é aquele que tira amigo, Deus é aquele que zela por mim, por você. Talvez você apresentou teu filho vai para a escola, e você fala: quem são os amigos do meu filho? Será que vai levar para o bom caminho? Será que vai levar para o mau caminho? Mas eu quero te dizer, o teu Deus é aquele que zela até pelos teus filhos quando está longe, aleluia, até que zela pela tua esposa, pelo teu esposo, quando está longe, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Deus fala ali como Gideão diz: pega o teu companheiro Purá e vai até o exército inimigo, e apenas se ponha a ouvir a obra que eu vou fazer, aleluia, porque tem peleja que é o próprio Deus que vai fazer por nós. Nós vamos apenas orar e Deus vai fazer por nós. A libertação quem dá é Deus, a libertação quem dá é o Espírito Santo de Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Gideão, ele vai até o exército inimigo, e o interessante é que os próprios inimigos começam a confessar por tal sonho, aleluia. A Bíblia diz que quando Gideão ele chega ali perto daqueles exércitos, daquela companhia inimiga, a Bíblia vai dizer que os inimigos começam a contar um sonho, os inimigos começam a dizer que o próprio Deus havia dado um sonho, aonde os próprios inimigos começaram a confessar que Deus havia entregado eles na mão dos próprios ali, do povo de Israel. E eu olho para essa passagem e eu vejo, e eu paro muitas das vezes para refletir: como que 300 homens podem lutar com uma multidão e ainda pode ser vitorioso? Como que 300 homens que nem carregavam espada, nem carregavam escudo, podem pelejar? Aleluia. Aí é onde Deus entra, é aquele que peleja por nós, é aquele que peleja por mim e por você, aleluia. A Bíblia vai dizer sobre um certo moço, aleluia, chamado Davi, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele era o 8º filho de uma casa onde havia 7 filhos, era o menor, assim como Deus havia chamado Gideão se considerava o menor. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus trabalha muitas das vezes com as coisas fracas, Deus, Ele dá força, com as coisas muitas das vezes loucas, é onde Deus dá sabedoria, e muitas das vezes Deus confunde até os sábios com as coisas pequenas. É mesmo, glória. Dele, adoro esse versículo, porque pensa na realidade. Eita Deus. E a Bíblia vai dizer que chega um certo tempo, esse homem, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel está lutando, está indo em frente para uma companhia lutar contra um exército também dos filisteus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que um gigante chamado Golias começa a afrontar o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel temia a enfrentar Golias, porque a Bíblia vai dizer que Golias era um gigante, que ele era alto em estatura, era um homem que aparentava ser forte, era um homem que aparentava ser de guerra, era um homem que tinha histórico de batalha, era um homem que tinha tudo para ser um guerreiro e prevalecer sobre o inimigo. A Bíblia vai dizer que durante 40 dias, este homem
ali oprimia o povo de Israel, mas a Bíblia vai dizer que um homem cheio do Espírito Santo, um homem que foi enchido do Espírito Santo, um menino, a Bíblia vai dizer que ele entra na peleja, e a Bíblia vai dizer que quando ele chega, ele vê esta afronta. E eu quero te dizer, aquele que tem o Espírito Santo sabe o Deus que tem. Aquele que tem o Espírito Santo, aquele que é cheio do Espírito Santo, sabe que a vitória vem da mão de Deus e não se prostra diante de qualquer problema, porque sabe que se entregar na mão de Deus, Deus opera. Aleluia. A Bíblia diz que esse homem chamado Davi, ele enfrenta, e a Bíblia vai dizer que quando Golias se levanta contra Davi, Golias se levanta contra ali Davi com armas, escudos, levanta contra Davi com apetrechos de guerra. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, apenas com uma funda, apenas com um cajado, uma pedra, foi o suficiente para vencer esse gigante. Eu quero te dizer, Deus, quem opera em nós é Deus. Muitas das vezes Deus quer usar na nossa simplicidade, na nossa humildade. Deus quer te usar naquilo que Deus te chamou. Muitas das vezes talvez você pode falar, mas eu não prego, eu não sou um eloquente, eu não prego com aquela ousadia, mas Deus vai te usar naquilo que Ele te chamou. Deus vai te usar, é nesta força que você tem, Deus vai te usar, assim como Deus usou Davi apenas com uma funda, com uma pedra, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus da guerra. Pronto, Jesus. É aquele que zela por nós. Aleluia. Glória. E quando voltando no contexto, Só quero a um funda. contexto onde mais uma vez Deus se mostra que Ele não depende das coisas fortes para operar na minha, na tua vida. Aleluia. Que Deus não depende da nossa força para operar. Deus quer apenas a nossa obediência. Deus quer apenas a nossa perseverança, porque a força vem dEle, a libertação vem dEle, a vitória vem dEle. Aleluia. A prosperidade vem dEle. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Gideão ele se depara com esses homens, quando Deus fala, agora desce para pelejar, porque eu vou entregar nas suas mãos. Por 7 anos vocês foram oprimidos, porque eu determinei, mas agora eu estou determinando que vocês vão ser vencedores. E não importa o tamanho dos inimigos que estão afrontando vocês, se Deus determinou que vai haver libertação, vai haver libertação. Se Deus determinou que vai haver vitória, não tem quem possa impedir a tua vitória. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando Gideão ele se depara com esses homens, quando vai de frente com esse exército, a Bíblia vai dizer que Deus apenas pede para Gideão: você não vai pelejar, você apenas vai chegar diante deles, apenas vai levar um jarro, aleluia, vai levar o jarro que está na mão de vocês, aleluia, e vão chegar de frente com eles, vão quebrar esse jarro, aleluia. Isso me faz refletir numa passagem que nós temos no Novo Testamento, aleluia, que vai falar sobre uma parábola, aleluia, sobre 10 virgens, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus ele conta uma parábola onde havia 10 virgens, todas elas foram convidadas para um tipo de casamento, aleluia, mas a Bíblia vai dizer que 5 delas, aleluia, eram prudentes e 5 loucas. E a Bíblia quando vai dizer, quando elas vai usar como parâmetro para dizer que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, a Bíblia vai dizer que o que diferenciava delas era o azeite que estava na lamparina, era o azeite, ou seja, que estava no jarro de Gideão, aleluia. O que faz a diferença na minha e na tua vida é a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus envia ali Gideão, aleluia, até o exército do inimigo numeroso, apenas com 300 e a presença, apenas com 300, poucos homens, mas a presença de Deus estava com eles, aleluia. Apenas com homens que estavam desarmados, mas a presença de Deus estava com eles, aleluia. Apenas com 300 homens que talvez nem sequer eram preparados para batalhas, mas a presença de Deus estava com eles. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero te dizer, talvez você está almejando um trabalho, talvez você está almejando alguma coisa que você não se sente capacitado, mas se você estiver com a presença, Deus abre a porta. Se você estiver com a presença, Deus capacita. Nós somos servos de um Deus vivo, um servo de um Deus que faz, que opera, um servo de um Deus que, como diz o Salmo 23, que é o nosso pastor e nada nos falta, porque nós não temos falta de nada, porque Ele é aquele que nos supre, aleluia, glória a Deus, aleluia.
aleluia. É empresa fechando, é em pessoas sendo mandadas embora, mas Deus está nos suprindo, aleluia. A pandemia chegou, aleluia. Tem levado muitos à sepultura, mas nós estamos vivendo, aleluia. A pandemia chegou tirando, destruindo família, destruindo vidas, mas o nosso Deus tem nos guardado, aleluia. Glória a Deus. Talvez nós nem temos imunidade para suportar esse vírus, mas temos a presença, aleluia. Glória a Deus. Talvez nós já não estamos mais nem naquela força, talvez estamos com medo de sair de casa, mas nós temos a presença que nos supre, que nos dá vitória, aleluia, que abre porta, aleluia. Glória a Deus. Contando da minha parte, eu mesmo, aleluia. Quando entrou a pandemia, aleluia, pensei eu, aleluia. Agora vai começar a fechar a empresa, agora acontece isso, aquilo, mas foi na pandemia que Deus me prosperou, aleluia. Foi na pandemia que Deus me deu vitória, que muitas das vezes, no ano inteiro, onde não tinha pandemia, eu não tinha recebido, aleluia. Deus usa os tempos difíceis para honrar, aleluia. Deus usa os tempos difíceis para confundir aqueles que se pensam, que se apoiam no tempo, que se apoiam na própria força, que se apoiam no próprio estudo. Deus usa as coisas pequenas e loucas para confundir, aleluia. E não foi assim, e não foi diferente, aleluia, na vida de Gideão. A Bíblia vai dizer que quando Gideão vai apenas com 300, aleluia, ali frente à batalha, aleluia, Gideão é surpreendido, porque a Bíblia vai dizer que no cântico ali, quando Gideão, ele quebra o jarro, ou seja, quando ele despeja ali a presença ali de Deus perante ali o povo, aleluia, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, Gideão não teve que pelejar, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus confundiu o inimigo, aleluia, e o próprio inimigo começou a se autodestruir, aleluia. Eu quero te dizer que enquanto você ora, Deus ele destrói o inimigo lá na tua casa, Deus ele destrói ali os vícios na vida do teu filho, da tua filha. Enquanto você se derrama na presença de Deus, Deus ele dá libertação lá fora, aleluia. Ah, glória a Deus. Muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus, aleluia, mas Deus não precisa de um exército numeroso para dar vitória. Deus precisa de alguém que seja obediente, que decide se encher do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que muitas das vezes o esposo não é crente, o filho não é crente, aleluia, mas Deus te trouxe aqui para te encher, aleluia. Deus te trouxe aqui nessa noite, te apresentou esse ministério durante esse tempo para te dar vitória, aleluia, porque enquanto você se derrama na presença de Deus, enquanto você fica nos princípios de Deus, Deus ele zela, ele vai dar libertação, aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando esses homens, aleluia, chegam até o inimigo, a Bíblia diz que o próprio Deus confunde a cabeça do inimigo, aleluia, confunde ali a astúcia do inimigo, e o próprio inimigo começa a se autodestruir. O que Gideão faz? A Bíblia vai dizer que Gideão apenas olha e contempla, aleluia, o livramento de Deus, aleluia. Gideão apenas olha e contempla o operar de Deus, aleluia. Depois de um tempo de choro, a mão de Deus ela vem, como a Bíblia diz, a opressão, como a Bíblia diz, o choro ele pode durar uma noite, aleluia, mas a alegria ela vai vir pela manhã, aleluia. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus vivo, aleluia. Como diz em Eclesiastes 3, que há um tempo para todas as coisas, e aqui era um tempo onde Deus havia de dar libertação para Israel através das mãos de Gideão, aleluia. Talvez você está na igreja e não está entendendo o operar de Deus, talvez você está na igreja e está falando, mas eu estou congregando há tantos anos e meu esposo ainda não foi liberto, eu estou congregando há tanto tempo e meu filho ainda está lá. Eu quero te dizer, Deus está preparando um tempo para te dar libertação através da tua vida. Deus está preparando um tempo onde Ele vai dar libertação para a tua família, glória a Deus, através da tua própria vida. Deus está capacitando, aleluia. Então não desanima da caminhada, glória a Deus, aleluia. Vai glorificando, vamos me ajudando em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantando. Glória a Deus. Aleluia. É um tema, a Bíblia, tema da igreja, tema que nós estamos sobre o Espírito Santo. Eu quero te dizer, o mesmo Espírito que operou no passado é o mesmo Espírito Santo que hoje foi derramado sobre a igreja. E o interessante é que na época do passado, a Bíblia diz que Deus escolhia pessoas e fazia a obra através daquelas pessoas. Pessoas eram designadas a receber
Assim como na época de Gideão foi um escolhido para receber o Espírito Santo. Assim como na época de Davi foi um escolhido dentro da família para receber o Espírito Santo. Assim como na época de Sansão dentro da nação de Israel foi escolhido para receber o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que no Novo Testamento não é igual, mas a Bíblia vai dizer que no Novo Testamento, depois que Jesus ele vem e desce do céu, depois que Jesus ele cumpre aquilo que havia sido dito sobre Jesus, como nós lemos, que ele haveria de vir para dar livramento, para rasgar o véu aquilo que estava preso, para nos dar liberdade, para nos dar libertação, para colocar o homem em comunhão de novo com Deus. Aleluia. A Bíblia diz que no Novo Testamento, depois que Jesus sobe, a Bíblia vai dizer que Jesus ele rasga ali o véu quando ele entrega a sua vida, e a Bíblia vai dizer que agora o Espírito Santo é derramado, aleluia, sobre toda a carne, aleluia. Eu e você temos acesso ao céu através do Espírito Santo. Eu e você temos acesso à comunhão com o céu através da presença do Espírito Santo, aleluia. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é aquele que nos dá força, é aquele que nos dá comunhão com Deus, é aquele que nos capacita para viver o sobrenatural, aleluia. Quer viver o sobrenatural, se enche na presença de Deus. Quer viver o sobrenatural, quer viver o sobrenatural, se enche da presença de Deus, se derrama na presença de Deus, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que no Novo Testamento, aleluia, o Espírito Santo seria aquele que nos convenceria do pecado. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo seria aquele que nos guiaria. É nos tempos difíceis o Espírito Santo está nos dando força. Aleluia. É nos tempos muitas das vezes que o seu próprio amigo, o teu próprio irmão está te abandonando, mas o Espírito Santo está ali do teu lado, te ajudando, te consolando, te dando sabedoria. Graças a Deus. Glória. Te santificando, aleluia. Esse é a Bíblia. Te inspirando para orar, aleluia, é Ele. Glória. Aleluia, é Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gideão, ele venceu. Aleluia. O povo de Israel foi liberto. Aleluia. O povo de Israel que estava chorando, agora haveria de vir um tempo de alegria. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que o povo que estava sendo oprimido foi livre pela mão de um homem, mas por intervenção do Espírito Santo, aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus deu livramento, aleluia, por toda uma nação, através de um homem, mas por conta do Espírito Santo de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo é capaz de mudar uma nação. Um homem cheio do Espírito Santo é capaz de mudar uma sociedade. Um homem cheio do Espírito Santo é capaz de mudar uma família, aleluia. Glória a Deus. Essa é a importância de nós a cada dia mais nos enchermos da presença do Espírito Santo, de nós a cada dia mais convidar o Espírito Santo de Deus para estar na nossa vida, nos dar sabedoria, nos santificar cada vez mais, aleluia. Talvez nessa noite, aleluia, você talvez não está na presença de Deus assim como você gostaria de estar. Talvez você ainda está esperando uma libertação na vida. Talvez você ainda está esperando a liberdade de um vício. Talvez você ainda está esperando a liberdade de algumas coisas do passado. Mas eu quero te dizer, como a Bíblia diz, o Espírito Santo é aquele que vai nos convencer e vai nos dar a libertação. Então nessa noite, convida o Espírito Santo de Deus para entrar na tua vida. Convida o Espírito Santo de Deus para fazer morada em nome de Jesus na tua vida, para fazer a diferença, aleluia, na tua vida, aleluia, porque Ele é poderoso para te livrar, aleluia, da boca do leão. Ele é poderoso para livrar do vício, Ele é poderoso para livrar de toda a cidade de Satanás, aleluia, porque operando Deus, quem impedirá? E maior que os que estão lá fora é o que está em nós, é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Então, se, aleluia, não tema o que está lá fora, mas creia no que está dentro de você, que é a presença do Espírito de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Foi essa, aleluia, a palavra que Deus colocou no meu coração, aleluia. Gostaria que a igreja, aleluia, ficasse de pé, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quero só fazer mais uma oração em nome de Jesus para encerrar e eu já volto para o pastor. Aleluia, fecha o olho. Aleluia. Se talvez você está esperando algo da parte de Deus, talvez você está esperando algum tipo de libertação, talvez você está sem estratégia para algo,
Convida o Espírito Santo de Deus, aleluia, para te dar, aleluia, para fazer parte disso. Fecha o olho em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem dado à minha vida, Pai, a vida de cada um, Pai, para estar aqui na tua casa, Pai, porque nós sabemos, Pai, que muitos têm descido a sepultura nessa pandemia, muitos não têm tido essa oportunidade de estar aqui, Pai, mas o Senhor aprova, Aleluia, Senhor, Deus. Pai, aprova o teu Espírito Santo de nos conduzir até aqui, Pai, para mais um dia, Pai, louvar o teu santo nome, Pai, para mais um dia, Pai, bendizer o teu santo nome, Pai, e estar na tua casa, Pai. Nós te louvamos, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós, Pai, de mais uma vez, Pai, fazer a diferença, Pai, de mais uma vez, Pai, escolher, Pai, estar na tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço, Pai, e eu te louvo, Pai, por tudo, Pai, em nome de Jesus, Pai, amém, e amém, e amém. Amém.